Olá, meninas e meninos, né? Porque nós temos vários auxiliares de serviços gerais também. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Avancini. Vou falar um pouquinho primeiro, vou me apresentar. Eu sei que alguns me conhecem, mas eu acho importante me apresentar e dizer um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem por que eu estou na formação de vocês hoje. Meu nome é Sueli Avancini, atualmente eu sou diretora do CI Doroteia, aqui no centro. Eu sou professora da rede municipal efetiva, tá? Sou efetiva lá na Escola Curto Brandes, mas eu já trabalhei em diversas escolas, já percorri Pomerode quase todo. Comecei na rede municipal em 1993, dando aula lá na Escola Raulino Ror, no Alto da Serra. Depois trabalhei em diversas escolas, porque por um tempo fui ACT, depois eu me efetivei. E como eu disse agora, eu sou efetiva na Escola Curto Brandes e estou na função de diretora do CI Doroteia. Sou professora de anos iniciais. Gosto mesmo de trabalhar com quarto e quinto ano. Em sala de aula. Né? Em sala de aula eu gosto de quarto e quinto ano, sou apaixonada. E vocês vão perguntar, tá, e o que tudo isso tem a ver com a nossa formação? A Aline me convidou para fazer essa formação de vocês, porque eu tenho formação em pedagogia, né, para exercer a profissão de professora. Mas eu sempre fui uma apaixonada por pães, por fazer comida e especialmente por pães. E eu tive uma oportunidade de fazer alguns anos atrás um curso na Uniaselv. Era só um curso mesmo, não era da faculdade, de 200 horas de panificação. Então foi a realização de um grande desejo meu, porque desde criança eu gostava de amassar pão. Minha mãe amassava o pão, na minha casa a gente tinha o pão de durante a semana, que era um pão bem forte, bem pesado, feito com batata doce, cará, fubá. E o final de semana a gente tinha o pão de trigo, né, que era um pão bem sovado, bem macio, né? Então tinha, assim, a gente tinha essa especificidade. De segunda a sexta era um pão, no sábado era outro. E quando a minha mãe fazia o pão de trigo bem sovado, eu gostava muito de já ajudar a amassar. Assim, desde que eu me lembro, com uns 4 anos de idade, eu já ia lá metida a ajudar a amassar. E minha mãe deixava. E essa questão por pães sempre só foi continuando comigo na minha vida. Então, eu ia fazendo uns pães, né, conforme eu aprendi com a minha mãe, eu fui aprendendo os pães, até que eu tive a oportunidade em 2011 ou 2012, não me recordo bem, de fazer esse curso de panificação na Uniaselv. Foram 200 horas. Eu digo para vocês que esse curso, assim, foi um dos grandes aprendizados da minha vida e foi um dos momentos mais felizes que eu tinha. Eu ia extremamente feliz para as aulas. Eu ia muito feliz mesmo e aprendi muito, né? Quebrou muitos os padrões. Esse curso fez com que eu fizesse gastronomia. Não completei o curso, eu fiz 3 semestres de gastronomia, onde também tive a disciplina de panificação, né? Mas assim, o que realmente me levou a ter bastante conhecimento e dar um pontapé inicial para eu fazer várias pesquisas foi esse curso de panificação que eu fiz. Nesse curso, ainda vou contar para vocês, né? Teve um concurso de pães, nós éramos acho que umas 30 pessoas e foi formado equipes e teve um concurso de pães. E a minha equipe fez 2 pães, né? Nós pesquisamos muito e o tema, tinha um tema, era pães de Santa Catarina. E nós pesquisamos bastante, a gente acabou fazendo um pão chamado uma broa, né? Broa polonesa. Nós fomos a Itaiópolis, uma cidade no Planalto Norte de Santa Catarina, conversar com o pessoal da cultura de lá, entrevistamos uma senhora mais idosa, né, de como fazia o pão. E lá nós conhecemos Itaiópolis, a gente conheceu, tem colonização polonesa e ucraniana lá. E daí a gente, além da broa, a gente conheceu um outro pão chamado korovai. Muito lindo. Vou pedir para minha assistente aqui, né, para minha produtora de vídeos, depois colocar uma imagem para vocês também. E esse korovai é um pão muito bonito, muito saboroso. Ele lembra um pouquinho assim a massa do panetone, mas isso muito pouco. Ele é um pão muito bonito, que na verdade é um pão que a gente faz e dá para o casal de noivos, como se a gente desejasse boa sorte. Bem saboroso. E a gente fez, né, participou desse concurso lá dentro do nosso curso
e nós ganhamos. Eu sou toda orgulhosa disso, eu não podia deixar de contar isso para vocês, né? Então, já falei um pouquinho de mim, né? Já falei de onde apareceu o convite, e a Aline conhece essa minha história e ela me convidou para fazer essa aula para vocês. Eu quero deixar bem claro para vocês, tá, gente, que assim, ó, eu não sou profissional do pão, eu sou uma apaixonada por pães. Então, o meu conhecimento vem desse curso, vem das aulas de panificação do curso de gastronomia, mas é muito da minha paixão e da minha pesquisa. Eu não sou uma profissional, eu faço pães para minha família, para os meus amigos, né? Eu faço pão por paixão, não profissionalmente. Então, eventualmente, eu posso passar uma informação para vocês que não é assim, uma informação que um profissional passaria para vocês, né? Eu vou falar muito de fermentação natural, porque eu gosto muito de pães com fermentação natural, né? Pro meu paladar, eu gosto muito, eu acho eles bonitos também. Então, eu vou falar bastante disso para vocês, porque eu gosto. Então, como eu disse para vocês, eu não sou uma profissional, tá? Eu sou uma apaixonada. Então, mas vou tentar trazer o meu conhecimento, eu espero que vocês gostem. Eu fiquei numa alegria sem fim quando a Aline me convidou para fazer, né? Eu fiz as pesquisas, eu preparei, procurei ajuda aqui no CI para fazer a parte técnica de gravar os vídeos, que depois eu vou mostrar para vocês a pessoa que está me ajudando com isso tudo. E eu fiquei muito feliz, porque assim, eu juntou duas paixões, a paixão por pães e minha paixão por dar aula. Como eu estou na direção, estou com muita saudade de sala de aula, então eu pude elaborar uma aula. Então assim, eu estou vindo com vocês com muita alegria. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. Depois, muitos de vocês têm meu contato, se não tem, pode pedir, se quiser tirar dúvidas, se quiser perguntar mais alguma coisa, se quiser elogiar e se quiser criticar também. Eu espero que eu contribua, tá? Eu tinha muitas receitas, né? Nós vamos fazer 4 receitas. O pão ciabatta, que é um pão tipo italiano, os brioches, que são franceses, um pão de campanha em nozes e um pão de fermentação natural. Um bem básico, com ingredientes bem básicos, com fermentação natural. Então, são as 4 receitas. Eu vou mostrar para vocês todo o processo. E daí eu vou mandar para vocês um e-book, né, que a minha produtora vai fazer, né, a ideia dela. Eu tenho umas ideias dela, tem mais 1000 ideias. Eu já vou dizer o nome dela para vocês. O nome dela é Andressa. Ela é auxiliar de educação infantil aqui na creche, mas ela entende tudo de tecnologia, ela está me ajudando. Ela disse, vamos fazer um e-book. Então, nós vamos fazer um e-book, vocês vão receber digitalmente, né, com as receitas desses pães e um outro pão que eu vou sugerir, que é o pão de hambúrguer para vocês fazerem. Confesso para vocês que eu fiz lá na minha casa no sábado, esse pão de hambúrguer, e daí cada vez que eu faço eu penso, por que eu peço lanche de fora se eu sei fazer um pão tão maravilhoso? Desculpa, tá, gente? Modesta, assim, né? Faz parte da minha pessoa, vamos brincar um pouquinho, mas eu realmente gosto muito dos pães que eu faço. Então, vocês podem ver, já vão percebendo que eu sou bem apaixonada por esse negócio. Eu espero passar isso um pouquinho para vocês, que vocês possam levar para as famílias de vocês. Vocês vão poder usar as técnicas nos pães que vocês fazem para alimentação nas escolas e nas creches, tá? Mas que venha antes de tudo como uma coisa prazerosa para vocês, seja para a vida profissional ou para a vida pessoal, para a vida familiar de vocês, tá? Estou muito feliz de estar aqui. Durante a produção, a execução dessas 3 receitas que eu falei para vocês, eu vou passando técnicas, vou falando algumas coisas que eu lembro para vocês, tá? E no final ainda vou fazer umas considerações finais. Mas, Aline, já me dirigindo a Aline, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Um beijo e vamos às execuções, parar de conversa, vamos fazer o que interessa, né? Pena que vocês não só vão ver os pães, não vão sentir o cheirinho, né? Nem degustar aqui comigo, aqui no CI, né? Então, meninas, antes de a gente ir para as receitas e para a produção dos pães propriamente dito, eu acho bem importante a gente fazer uma contextualização histórica. A gente não para pensar, nós pegamos o nosso pãozinho todas as manhãs, passamos a manteiga, colocamos o queijo, fizemos o sanduíche, comemos e não pensamos quando começou, quem criou o pão. É tão normal o pão na nossa alimentação que a gente não para de onde ele veio. Embora seja bem difícil dizer assim,
o pão foi inventado pelos franceses no ano de 1840. Tá? A gente não pode afirmar um povo ou uma data específica. Se a gente for analisar, alguns estudos dizem que já são mais de 14 mil anos que se tem conhecimento e registros históricos dos pães. Os primeiros registros que nós temos na história, mais assertivos, digamos assim, são na região da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia, que hoje equivale mais ou menos o país ao Iraque hoje. Tá? Ali que tem o primeiro registro de pães da história da humanidade. Nós temos pães em todas as culturas. E eu não estou falando só de culturas antigas, né? Nas nossas culturas atuais, se a gente for ver no Japão, na Europa, nas Américas, todo mundo, todos esses países, todos esses povos utilizam o pão de alguma forma, né? na sua alimentação. São diferentes tipos de pães. Normalmente o ingrediente principal é a farinha de trigo, sim, mas assim, são diferentes tipos de pães. Inicialmente os pães eram feitos só de uma mistura de algum tipo de farinha e água, e eram assados e acabavam ficando bastante duros, né? Porque eram só esses ingredientes. Com o passar do tempo, novos ingredientes foram sendo incorporados aos pães, bem como a fermentação, que hoje nós usamos os fermentos prontos, os fermentos biológicos, mas nós também temos a opção da fermentação natural, pela qual eu sou apaixonada, nós vamos falar bastante durante a produção. E foi quando se descobriu, digamos assim, a fermentação, que os pães passaram a ter mais qualidade, começaram a ficar mais macios. Mas sempre teve também a questão social. Nos castelos, lá da antiguidade, né, nos castelos, já tinha os padeiros. Foi lá nos castelos dos reis, dos nobres, que surgiu a profissão do padeiro, né, que os reis, no seu castelo, eles tinham o padeiro que fazia o pão para a sua família, pães mais nobres, como nós tínhamos também, continuávamos com aquele pão, mistura de farinha e de água, para a população mais pobre. Então, aí vocês já vão vendo como surgiu a questão do padeiro, que hoje é um profissional aí que atua nas nossas padarias, né, que é tão comum para nós. Mas foi assim também que surgiu a profissão dos padeiros. O pão, como eu já falei, né, o pão está em todas as culturas desde todos os tempos, desde que se tem os registros, né, inclusive bíblico. Né, vocês, sendo cristão, não sendo cristão, né, a gente tem conhecimento, e aqui a questão não é abordar a religião, não é isso, né, esse o foco, mas assim, de que lá, né, quantas vezes na questão de Jesus, na história de Jesus, aparecem os pães, né, a multiplicação dos pães. Então, é uma questão mesmo histórica que vem de muitos anos. O pão como alimento, e ele é um dos principais alimentos ainda hoje, né, na alimentação de todos os povos. A gente pode investigar isso. Nós não podemos deixar de falar um pouquinho também, pessoal, assim, da questão da importância do pão agora em época de quarentena, de isolamento social, nessa época de pandemia aí da Covid-19. Nas minhas pesquisas, eu andei lendo que assim, aumentou absurdamente a pesquisa no Google buscando receitas de pães caseiros. Mas assim, uma coisa absurda mesmo, tipo 4.000 vezes. Aumentou a procura desse termo no Google, pão caseiro. Por quê? Porque as pessoas, fazer pão, além de ser uma forma de você não se expor, de não ir na padaria, de não ir no supermercado, não se expor em lugares públicos, é também uma terapia. Cozinhar é sempre um ato de amor, né? Principalmente quando é para a nossa família. Aumentou também, né, gente, o consumo de trigo. E eu não estou falando assim, eu acho, tá? São dados oficiais aí que eu fui buscar aí nessas entidades que fazem essas pesquisas. Aumentou bastante o consumo de trigo, justamente por causa dessa questão de fazer o pão em casa, né? E, inclusive, o preço do trigo subiu, né? Subiu por quê? Porque a maioria do nosso trigo é um trigo americano, ou vem de lá, depende do dólar, né? Com o aumento do dólar, automaticamente
o trigo acabou aumentando o preço também, né? No nosso pãozinho aí do dia a dia, a gente sente um pouquinho a diferença agora na hora de fazer ou de comprar o pão mesmo, né? O pão já pronto. Bom, eu fiz assim um breve relato. Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar informações dos mais diversos tipos, tá? São várias correntes, né? Ou vários historiadores fazendo pesquisas sempre, né, a respeito disso, e todas essas histórias que eu falei para vocês aqui, tudo que eu falei dessa contextualização histórica, vocês podem pesquisar, vocês vão achar coisas iguais, coisas que convergem, que divergem, né, novas informações diferenciadas. E hoje eu quero aproveitar e colocar para vocês, fazer duas indicações literárias, tá? Uma de um livro, que a gente vai colocar aqui a imagem dele para vocês, que é um livro chamado 6.000 Anos de Pães. Ele é um livro bem histórico, tá? Ele é, para quem gosta de ler, é uma bela leitura, é bem histórico, assim, toda a história do pão, de diferentes povos. Então é uma indicação literária aí para vocês, bem bacana. Uma outra indicação, daí não é histórica, mas é uma questão bem técnica mesmo, é o livro Direto ao Pão, é de um brasileiro, Luiz Américo Camargo. Sugiro que vocês sigam ele nas redes sociais. Eu sigo ele no Instagram, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas eu realmente gosto do trabalho dele, né, das informações que ele passa. Tá? E são coisas que a gente pode mesmo usar no nosso dia a dia, na nossa casa, quando a gente for produzir pão. Tá? Então são assim, situações que realmente estou indicando porque eu realmente gosto bastante do que ele passa. Ele não é assim, tem no YouTube também, né? Não é assim, esses YouTubes da moda, do momento, né? Ele tem um trabalho consolidado, um trabalho sério. Então fica aqui como sugestão para vocês. A gente vai colocar aqui no vídeo a capa dos dois livros, tá? Para vocês já terem uma ideia. Se alguém quiser adquirir. 6.000 Anos de Pães eu tenho. Infelizmente eu emprestei para uma pessoa e ela ainda não me devolveu. E Direto ao Pão eu ainda não tenho, mas eu vou ter. Então, meninas e meninos, vamos à prática, vamos ao que interessa. Então, meninos, hoje, terça-feira, vamos até olhar o horário lá no relógio, 16h05, terça-feira, dia 9 de junho. Nós não vamos fazer os pães agora nesse horário, nós vamos fazer amanhã, quarta-feira, mas o brioche eu preciso começar um pré-preparo hoje, que é bem importante, que é medir, tá? O brioche é um pão com muita manteiga, vocês já vão ver em seguida. Então, ele precisa estar com todos os ingredientes bem gelados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou medir, eu uso balancinha, tá, gente? Essa balancinha aqui é uma balancinha digital. Eu ia dizendo para vocês que eu já ia falando das técnicas, né? Eu não vou falar o nome da loja, porque senão vai parecer propaganda, mas tem aqui em Pomerode. Ela custa em torno de uns R$60. Eu acho que é um belo investimento para a cozinha, tá? Para quem gosta um pouquinho. Então, principalmente no início, é importante seguir as receitas com número, com quantidade bem exata, né? Confesso para vocês que alguma coisa eu já faço no olho agora, mas assim, aquelas coisas que a gente não faz sempre, com muita frequência, eu uso bastante a balancinha. Então, eu vou medir, tá, os ingredientes. Vai ter a receita no e-book depois, tá? Mas eu vou falando para vocês. E eles vão para as geladeiras. Vão ficar de hoje até amanhã na geladeira, que amanhã quando eu amassar o brioche, tudo tem que estar bem geladinho. Tá? Então vamos lá, tarei, né? Zerei aqui. Vamos por principal. 500 gramas de farinha de trigo. Tá? Vou colocar daqui. Vou voltar. Bom dessa balancinha é que ela é digital, dá para ter precisão, né, gente? Claro que tem umas outras, assim, mais chiques e coisa, mas uma dessa funciona super bem. Como vocês viram, né, deu até 502 gramas aqui na balança. O sal são apenas 5 gramas de sal, tá, gente? O sal, ele na verdade, ele não é... Eu tô falando assim um pouco meio... E olhando para ver mesmo que dá os 5 gramas, tá?
O sal, ele não é exatamente um ingrediente, né? Ele é um realçador de sabor. Mas ele é bem importante, ele tem a sua função aqui no pão e ele precisa ser colocado. Então, 5 gramas de sal. O açúcar já é um pouquinho mais, são 60 gramas de açúcar. Tá? Vou tarar aqui de novo, né? Tarar aqui é o tare, é o zerar a balança, né? E aí a gente coloca, para quem não sabe, a gente coloca o pote, vai dar o peso do pote, a gente tara, zera, porque daí a gente sabe exatamente quantos gramas do ingrediente tem. Pode às vezes parecer meio banal, né? Mas eu acho que é importante falar tudo, né? Então vamos lá, 60 gramas de açúcar, vou colocar do ladinho do sal. Tá? Já é um pão um pouquinho mais doce, né? 50, colocando aos poucos, né? Não passar também muito dos 60 gramas. Deu 60 gramas de açúcar. Tá? Nós vamos agora para um outro ingrediente, tá? Que é a base do brioche, que é o que dá sabor, que faz ele ser um pão completamente francês, né? Amanhã, quando a gente vai fazendo a massa, eu vou contar um pouquinho da história dos brioches para vocês. Vocês já viram que eu gosto um pouquinho de história, né? Sempre gosto de pães, mas eu gosto de história. E então, assim, ela é a base. Ela é uma massa com muita manteiga, até por isso que todos os ingredientes precisam estar gelados. São 250 gramas de manteiga, tá? É bastante. Ó, como por milagre, né? Tipo televisão, aquelas coisas que acontecem na televisão. A manteiga, vou colocar aqui, vamos ver. Precisa de 250 gramas para essa receita. 250 gramas de manteiga. Já deu um tantão, né? Vamos mais um pouco. 220, mas precisa mais um pouquinho. Agora, é assim, né? Acertando, colocando aos pouquinhos. 230, 235, foi pouco, vamos ver agora. 247, gente, vamos lá, será que tem 3 gramas aqui? Acredito que só tinha 2. Tô aqui de brincadeira, né? Mas é importante isso também, a manteiga é bem importante. 250. Então, 250 gramas. Aqui a gente tem os ingredientes básicos. Tem ainda o fermento, que eu não vou colocar aqui, tá? E nem os ovos. Os ovos eu vou colocar numa bacia separada, tá? São 5 ovos, que eu já vou colocar aqui, nessa aqui também vai. O que eu vou fazer? Vou passar o plástico filme e vou levar para a geladeira até amanhã. Se vocês tiverem em casa uma batedeira mais forte, tá, que aguenta bater essa massa, é importante levar até o gancho da batedeira para a geladeira também. Tá? Pode colocar plástico filme, passar um plástico filme, colocar aqui em cima, levar até para o gancho da batedeira tá bem gelado para fazer a massa. Eu vou fazer na mão porque eu tenho um pouco de receio, como vocês devem estar percebendo, eu estou gravando na cozinha do CI, até pelas questões de, né, que a cozinha é adequada, de higiene, com a vigilância sanitária, então eu estou gravando aqui. E pelo espaço também, para ter mais liberdade e aproveitar, né, agora que a cozinha está vazia, então eu estou gravando aqui. E eu tenho um pouquinho de receio porque a nossa batedeira aqui no CI assim, não é tão forte, tá? Eu tenho um pouquinho de medo de ela não aguentar a massa, então eu vou fazer ela na mão mesmo amanhã. Vocês vão ver eu suando ali, porque suando no sentido de que ela é um pouquinho pesada com a manteiga no início, tá? Então eu vou passar o plástico filme, vou pegar o plástico filme, passar, colocar os ovos e levar para a geladeira e deixar lá até amanhã. Amanhã de manhã, quarta-feira, a gente vai retomar isso aí e amassar os brioches. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Então, pessoal, aqui nós temos os ingredientes secos e mais a manteiga. Já passei plástico filme. Aqui eu separei os ovos, tá? Para ir para a geladeira também. Vocês podem perguntar, se tiver na caixinha na geladeira, pode. Eu aqui, como eu não tinha caixinha, eu coloquei aqui. Pode ser direto da caixinha, desde que esteja bem gelado, tá? E aqui eu tenho esse batedor da batedeira, né? Que esse é em formato de fouet. O ideal para fazer essa massa aqui é quem tem aquelas batedeiras um pouco mais fortes, que tem aquele gancho, tá? Mas se vocês acham que aguenta, pode tentar também. Eu gosto muito também de ter amassar, né? Isso me relaxa. Daí, se vocês quiserem fazer com a batedeira, coloca um plástico filme, coloca o batedor aqui,
leva para a geladeira um dia antes também, tá? Para você pelo menos ficar umas 12 horas na geladeira para ficar bem geladinho, tá? Então, vou levar para a geladeira, tá? E amanhã a gente continua, tá? Vocês vão adorar quando vocês fizerem isso aqui, é uma delícia. Então, pessoal, tá aqui na geladeira, né? Prontinho, fizemos um pré-preparo, né? Um mise en place. Amanhã eu falo para vocês o que isso significa. Uma palavra francesa que vocês com certeza fazem muito na cozinha e não sabem que tem um nome francês, né, profissional para isso. Então tá aqui, vamos fechar e amanhã a gente continua. Então pessoal, ainda continuando, né, terça-feira de tarde, mais uma coisinha do pré-preparo do pão de amanhã. Isso aqui é um meu xodó, tá? Tem gente que cria kefir, o bichinho de iogurte, eu crio o bichinho de fermento natural. Esse fermento natural, que eu tenho 2 fermentos naturais, depois amanhã eu vou explicando para vocês como a gente faz. Esse aqui eu ganhei ele inicialmente, quem iniciou esse fermento foi meu irmão e ele começou com uva, tá? Ele tem cerca de uns 3 meses. O fermento não tem 3 meses, né? Porque a gente sempre vai renovando, mas que ele começou o fermento. Assim, tem um fermento nos Estados Unidos, uma família tem o fermento há mais de 200 anos. Não se preocupem, o fermento não está velho, tá? Porque sempre ele é renovado, né? Então, esse aqui é meu xodó, né? Eu gosto muito de pão de fermentação natural. Pão de fermentação natural, para mim, faz a digestão de outra forma, tem outro sabor. Eu sou bem apaixonada. Mas para ele estar bom o nosso pão, que um dos pães amanhã nós vamos usar só fermento natural, eu preciso alimentar ele hoje. Ele está bem ativo amanhã. Para vocês terem uma ideia, assim, ele precisa estar bem cheio de bolinhas. E ele é assim, ó. Uma das minhas pesquisas, uma pessoa disse, às vezes não me acertava, fazia o pão, não dava muito certo. E ele disse assim, o fermento tem que estar bem ativo. É igual um atleta. Se o atleta estiver dormindo, levantar e sair correndo, ele não vai fazer uma boa corrida. Agora, se ele levantar, se alimentar, fazer um alongamento, fizer um aquecimento, ele vai ter outro desempenho na corrida. Assim é o fermento. Então, não dá para eu pegar ele assim, agora que eu mexi ele, quentou o ar, né? Eu tenho que alimentar e deixar ele estar bem ativo, tá com a força total para entrar. Então, amanhã de manhã, ele vai estar bem legal. Tem muito a ver com temperatura. Nosso clima está meio frio, né? Por isso que eu estou fazendo com bastante antecedência. Então, o que eu vou alimentar? Eu já tenho fermento, né? Eu vou alimentar ele com trigo e água, tá? E vou misturar. Isso eu tenho que fazer todo dia, tá, gente? Eventualmente, se esquecer um dia, não acontece nada. Eu mantenho agora no inverno ele fora da geladeira e ele pode ir para a geladeira também, tá? Só que quando ele sai da geladeira, vocês podem deixar até uns 15, 20 dias na geladeira, tirando ele, daí vocês alimentam uns 3 ou 4 dias e ele pode voltar. Eu tenho um outro que eu comecei também, eu não trouxe esse, mas eu tenho um outro que eu comecei também a partir de uma massa, tá? De uma massa madre, né? De uma massa mãe. Eu peguei um pouquinho, fiz um pão um dia, peguei um pedacinho, separei e fui todo dia alimentando ele, né? Daí ele vai criando os micro-organismos e vai crescendo, né? Eles, é um ser vivo que tem aqui, né? É um micro-organismo, mas que tá aqui, né? Que vai formando as leveduras, né? E que o fermento comprado faz também esse papel, né? Mas aqui é uma coisa bem natural, né? Então, ele tá alimentadinho, né? Também tá alimentadinho, tá? E daí amanhã de manhã eu vou deixar ele dentro de um forno, mas não precisa, dentro de um forno desligado, obviamente, tá? Porque sempre dá um pouquinho mais de calor. No verão ele cresce muito mais, tá? E agora ele demora um pouquinho mais, a gente vai ver como é que ele tá amanhã de manhã, tá? Pra fazer o nosso pão. Eu vou fazer um que é só de fermentação natural, tá? E vai passar umas 12 horas, essa manhã o dia todo crescendo, tá, gente? Porque tá frio, mas é bem legal isso, tá? Porque quanto mais demora para crescer, mais lentamente, mais solta os açúcares e mais sabor dá pro pão. Às vezes a gente fica bem feliz, né? Já vão começar a quebrar um paradigma quando o fermento é bom porque cresceu rápido. Cresce rápido, mas ele não vai liberar tanto sabor porque a fermentação foi muito rápida, tá? Já disse para vocês que eu ia falando algumas coisas, então já estou aí falando para vocês. Eu sei que vocês vão dizer, mas eu sei que a gente tem que fazer pão para de manhã e para de tarde. Eu sei disso, tá? Eu sei que tem essas questões de tempo, coisa,
mas quem sabe, se vocês conseguirem incluir um pouco, fermento vocês podem começar, eu posso doar um pouco, né? Fermento é bom a gente doar também, né? Eu posso, se alguém depois tiver interesse, eu posso doar, porque a gente doa um pouquinho assim, e vocês vão alimentando e vai crescendo, né? Vai usando e sempre vai tendo mais, tá? Então, eu vou fazer uma marquinha aqui ainda, pra gente ver aonde que ele estava hoje e como que ele vai estar amanhã, certo? Pessoal, então, bom dia, quarta-feira, 8h45, e nós vamos começar a produção, a execução das receitas em si. A primeira receita que a gente vai fazer é o brioche, né, aquele pré-preparo de ontem já. Então vem comigo, vamos lá na geladeira buscar os ingredientes. Então, pessoal, aqui ó, nossos produtos de ontem, nossos ingredientes geladinhos. Então vamos lá. Os ingredientes secos mais a manteiga. E agora, os ovos. Quebrar um a um, né, gente, numa vasilhinha separada, porque se um estiver estragado, corremos o risco de perder toda a receita. Assim não. Então, agora nós estamos com todos os ingredientes, não podemos esquecer do fermento. 30 gramas do fermento biológico, daí, né, aquele fermento comum que vocês conhecem, tá? Diluído em água, misturar, e a gente vai começar a amassar. Então, pessoal, tem todos os ingredientes e a água. Vamos começar com um detalhe importante. Agora, no inverno, água fria. Eu peguei água da torneira, tá? Temperatura ambiente, mas assim que esquentar, água gelada. Daí eu sei que vocês vão me dizer, mas eu faço com água morna. É errado? Primeiro, não existe certo e errado, existe seu jeito de fazer. Mas existe uma questão que as nossas mãos, elas são quentes, principalmente as mãos das mulheres. E a massa, nenhuma massa deveria passar de 24 graus. Quando a gente vai amassando, ou mesmo se fizer numa masseira ou na batedeira, acaba ficando muito quente. Tá? Então é importantíssimo usar, hoje né, um dia que não está tão frio, mas está, mas temperatura bem mais amena, então eu vou usar água em temperatura ambiente. No verão eu uso água gelada mesmo, tá, gente? Vocês vão dizer, demora para crescer. Demora um pouco mais, sim, tá? E é aí que reside, né, mora o segredo de a massa liberar mais açúcares, fazer toda a química, todo o processo e ficar mais saboroso também. Vocês estão vendo que a massa no início, né, tá com os ingredientes todos gelados, a manteiga, ela é uma massa dura. E a gente vai mexendo, demora até todos os ingredientes se misturarem, precisa de um pouquinho de força. E a água a gente vai colocando, né? Eu coloquei água fria da torneira devido à temperatura. No verão é importantíssimo colocar água gelada mesmo. E ir misturando devagar. Coloca um pouco de água, acrescenta mais um pouco, até a massa se incorporar, todos os ingredientes se incorporarem bem. Nesse ponto, assim, ela tá mais ou menos misturada, tá? Agora eu vou levar para a bancada, vou jogar uma farinha aqui, uma farinha de trigo, tá? E daí eu vou vir para a bancada para continuar amassando. Então, pessoal, agora é amassar bastante. E enquanto isso, enquanto eu vou amassando aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês dos brioches. Então, ele é um pão, como vocês viram, com muita manteiga, que deixa extremamente saboroso. Ele é um pão francês, né? E tem várias histórias de onde ele começou. Alguns dizem que é no norte da França e que o nome brioche vem da palavra brior, tá? Que significa amassar com um pedaço de madeira. Tá? Mas, assim, como eu falei sobre ali a questão da história do pão, né? São várias vertentes, né? Outros dizem que não é bem assim, que é de outra região. Enfim, cada região da França quer um mérito para si. O que importa é que a gente tenha esse pão delicioso e é isso que importa, né? Tem uma questão até de uma rainha, ela era austríaca, Maria Antonieta, e era casada com um rei francês, o Luís XVI. E a França enfrentava uma época de muita pobreza.
pobreza. E um dia a rainha, essa Maria Antonieta, estava passeando, né, com os lacaios, com esse pessoal todo ao redor dela, e ela viu o povo na rua muito magro, muito, assim, desnutrido. E ela perguntou para os empregados dela, por que isso? Por que esse povo está assim? E o povo disse, que eles estão passando fome, não tem mais pão. Daí ela, bem sem noção da realidade, né? Ela disse, se não tem pão, que comam brioches. Então é uma frase bem histórica, digamos assim. Se as pessoas não tinham nem pão, né? Nem o pão comum, aquele pão que eu disse para vocês que do povo era sempre um pão mais simples, né? Imagina brioches que vai esse monte de manteiga. Então, tem até essa historinha aí, da Maria Antonieta. E continuamos aqui amassando. Depois de uns bons 10, 15 minutos amassando, nós chegamos no ponto, né? A massa está macia, gostosa, ela é uma massa bem gordurosa, né? Pelo tanto de manteiga que foi. Então, agora é o seguinte. O formato original do brioche é feito uma forminha pequenininha, uma bolinha maior e uma menor em cima. Nós não temos essa forminha pequena e eu confesso para vocês que, embora eu sou uma apaixonada por pão, não sou muito boa com modelagem. Então a gente faz uma forma alternativa, que fica bem bonito e bem saboroso. Eu já tenho a forma montada aqui, tá? Isso é bem importante, né? Todo esse preparo. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar hoje uma palavra francesa chamada mise en place? O que é mise en place? É o preparo antes da comida. É quando vocês vão lá na casa de vocês fazer uma carne, vocês cortam toda a cebola, cebolinha, o tomate, corta a carne, deixa tudo preparadinho. Aqui, ontem foi juntar todos os ingredientes, né? Hoje deixar a bancada organizada, forno montado, esse mise en place. Isso é cozinha profissional, tá? E é uma palavra francesa porque foram os franceses que profissionalizaram a cozinha dessa forma, né? Então, em organização. Então, mise en place. Então, o que eu vou fazer agora? Pode ser uma faca? Pode, mas uma faca nunca corta tão bem, tá, gente? Pra mim, quem gosta de panificação, essa espátula aqui é um investimento. Eu faço bolinhas, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Corta a massa. Por enquanto, corta a massa, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. E daí o que eu vou fazer? Vou fazer bolinhas, tá? Vou mostrar inicialmente aqui pra vocês. Pode ser assim, tá? Não precisa ficar perfeitinha, mas quanto mais bonitinha, mais lisinha em cima, mais bonitinho o pão vai ficar, tá? Então, ó, fiz a primeira. Agora é bem importante focar aqui, tá? Então, aqui, precisar, né, dar uma puxadinha assim, e nós vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Vai ficar bem bonito também, tá? Aí eu vou colocar aqui depois, em seguida, uma imagem do brioche tradicional, tá? Mas é muito comum a gente encontrar dessa forma aqui. É bonito, sabe? Ele é bem bonito quando faz ele forminhas individuais. Mas, como eu disse pra vocês, já não tem, e a pessoa aqui, né, no caso eu, não sou muito boa. A gente coloca assim, ó, vai ficar encostadinho? Sim, vai ficar encostadinho. Quando ele cresce, depois vocês vão ver, depois de assado, vai crescer juntinho. E vai ficar um pão bem bonito, tá? Eu vou encher, né, vou fazer várias, vou encher. E assim vai ter a mágica da televisão, tá? Quando vocês verem de novo, a forma já vai estar cheia. Então, gente, ó, tá prontinha aqui na forma. A gente vai deixar crescer até dobrar de volume e depois levar ao forno. Tá? Quando ele tiver crescido, eu vou fazer uma imagem para vocês. Sobrou massa, vou fazer mais uma menor, né? E agora deixar o fermento agir. Então, pessoal, agora nós vamos pro pão, que eu gosto mais, que mais faço na minha casa, que mais faz sucesso. É um pão italiano chamado ciabatta. A gente escreve ciabatta, mas fala ciabatta. É meu pão preferido. Essa palavra ciabatta
significa, se nós fôssemos traduzir assim, sola do pé. Porque ele fica assim no formato de uma sola do pé, vocês vão ver lá no final assado. E eu vou medir, colocar as medidas aqui, depois vai aparecer certinho as quantidades e vai ter um e-book de vocês. Mas o segredinho que sempre é um diferencial nesse pão é que vai o suco de meio limão. Eu estou usando aqui esse nosso limão comum, aqui da nossa região, né? Limão caipira. Pode ser o galego, o Tahiti, tá? Um suquinho de meio limão. É bom esse aqui, especialmente dar uma coada para não correr o risco de ter aqueles gominhos assim muito inteiros, aquela pelezinha e nem semente. Tem que ser só o suquinho mesmo. Isso é o diferencial. Então, o resto é sal, açúcar, fermento. Aqui eu vou usar o fermento biológico e o fermento natural. E trigo, evidentemente, e água gelada. Hoje, no caso, em temperatura ambiente. Então, tenho aqui a farinha de trigo, né? O açúcar, o sal, tá? E um detalhe, tá? Bem importante. Agora, atenção, tá? Eu vou colocar o fermento aqui, tá? Mas não coloquem o fermento junto com o sal. O sal, ele inibe a função do fermento. Então, eu vou colocar assim, ó, num outro cantinho o fermento. Eu coloquei ele seco, tá, gente? Mas pode diluir ele em água, não tem problema. Então, ó, o sal aqui, o fermento nesse outro cantinho aqui. O suco do meio limão, também não coloquem em cima do fermento. Tá? E o levain, que é o fermento natural. Esse também coloquem do lado de cá junto com outro fermento. Embora ele seja com ingredientes muito simples, gente, a ciabatta dá uma massa muito delicada. Tá? Muito delicada. Ele é um pão italiano. Eu sei que vocês vão dizer, pão italiano é aquele redondinho, aquele que normalmente a gente abre e coloca sopa dentro. Mas na verdade é que ele é um tipo de pão italiano. Existem vários, tá? Dependendo da região, dependendo, né, de cada um, tinha um pão diferente. A ciabatta é um tipo de pão italiano também, tá? E agora, a água até dar o ponto, tá? Vou colocar um pouquinho aqui inicialmente e depois, se precisar, vou colocando mais. Amasso primeiro aqui dentro do bowl, né, da tigela, e depois eu levo para a bancada também. Vou colocar um pouquinho mais de água, não foi suficiente. Tá? E vamos misturar. Vamos misturar. Um pouquinho mais de água ainda. Vou juntar bem tudo aqui. E agora, provavelmente vai dar um ponto com essa quantidade de água. Então, gente, massa misturada, né? Toda misturada. Agora vem pra bancada. Aqui, ó, a sola é bem importante, isso aqui, ó, gente, ó, fazer essas dobras assim, ó, tá? E pegando todas as partes do pão. Tem gente que faz de outra forma, não tem, assim, uma técnica certa, mas o que é importante é mexer, misturar, amassar bem todas. Vocês vão me perguntar, e uma máquina de pão? Não sei, gente, não uso, não faço uso, não tenho. Minha mãe tem, já tentei usar, meu pão não ficou bom. E eu, particularmente, adoro amassar o pão. É um negócio que me relaxa. Como tem gente que mexe com argila, pra mim é relaxante. É claro, né, que se a gente tivesse uma masseira profissional, seria bem bacana também. Mas a gente tá falando de pães caseiros, né, em casa, fazer em casa, dá muito bem fazer na mão. É 500 gramas de farinha, né, gente? Então, não fica uma massa pesada. Então, dá bem tranquilamente para fazer, tá? E falando em farinha, eu preciso aqui falar para vocês. A ciabatta, como eu disse, é um dos muitos tipos de pão italiano. Eu vou ficar olhando um pouco para cá, tá, gente? Porque eu não sou assim, né? Não sei muito bem me virar na frente de câmera. Vocês vão perguntar,
De repente, que marca de trigo? Eu compro várias, eu não vou, né, falar porque eu tenho um pouco de receio de dar problema aí com marca, né? Você não pode fazer propaganda. Mas, cada um tem que achar a sua farinha, tá? O seu jeito, aqui gosta, aqui dá certo, né? E assim, ó, nós nunca vamos fazer um pão, se a gente pegar um pão de farinha de trigo italiana, nunca vai ser igual a nossa, porque o trigo é completamente diferente. Ah, se você pegar uma farinha importada, capaz de não acertar o ponto, porque uma farinha italiana é bem diferente da farinha brasileira. Então, não existe essa de que a gente vai fazer exatamente igual. Nós vamos fazer um pão tipo italiano, tipo ciabatta, com os produtos que nós temos aqui, tá? Então, mas isso tudo não tem problema nenhum. O que importa é a gente comer um pão caseiro, um pão sem produtos industrializados, né? Então, um pão natural, pão é uma comida de verdade, digamos assim, tá? Isso que importa. E amassar bastante. Depois, quando eu colocar para crescer, tem mais um segredinho, tá? Que eu vou mostrar para vocês na massa. E eu continuo aqui. Vai uns 10 ou 15 minutos amassando para a massa ficar bem legal, tá, gente? Temos aqui, né, a massa da ciabatta pronta, amassada. Vou levar ela para crescer. Daí eu vou dizer para vocês que eu sempre coloco num lugar onde não tem correnteza de ar. Vocês vão dizer qual a questão científica. Não sei se tem, mas as minhas experiências de acerto, erro, tentativa, né? Sempre vi que quando a gente coloca num lugar onde não tem a correnteza de ar, ela cresce melhor. Outro truquezinho da ciabatta, tá? Ela é uma massa bem delicada. Eu vou botar ela para crescer, mas eu vou envolver ela com azeite de oliva. Tá? Ela vai ficar toda envolvida no azeite de oliva. Vocês podem me dizer, eu não uso azeite de oliva, não tenho em casa, pode ser aquele óleo de soja? Não sei, gente, eu nunca usei óleo de soja ou outro óleo, tá? Eu uso o azeite de oliva. Então, vale a pena pelo sabor desse pão investir um vidrinho de azeite de oliva, tá? Até porque depois de assado, uma delícia jogar um azeite de oliva e comer só com pão. Mas isso é para depois, na hora da degustação. Então, ele vai agora para um cantinho crescer, até dobrar de volume. Nós vamos para a última produção de hoje, tá? É o pão de campanha e nozes. E aí vocês vão dizer, eu não gosto de nozes, eu não tenho nozes na creche. Pode fazer sem. Se vocês fizerem na casa de vocês, invistam nesses 150 gramas de nozes, que vale super a pena, tá? Porque fica muito saboroso. Mas não deixem de fazer se não tiver as nozes. Vocês vão dizer, eu não gosto de nozes, não tem nozes é muito cara. Não precisa colocar, pode só fazer o pão de campanha. As nozes é um plus, né? Sem contar que é muito nutritivo, tem gordura boa, e essa parte eu deixo para mim explicar, né? Porque ela é técnica. Mas vale muito a pena investir nesses 150 gramas de nozes, porque dá um plus, dá um sabor, é muito gostoso. Eu adoro com nozes, mas dá para fazer sem, tá? De repente vão fazer na creche, pode fazer sem. Já tenho aqui medido, tá? Vamos lá, são 400 gramas de trigo, 100 gramas de centeio, tá, gente? Ó, tô acrescentando o centeio, tá? Já é um diferencial aí nos ingredientes também. Do outro lado, 5 gramas de açúcar, 20 gramas de sal, lado, 30 ml, eu vou colocar azeite de oliva. É muito legal colocar óleo de nozes, mas aqui em Pomerode eu não encontrei em lugar nenhum e eu não tinha mais em casa. Daí quando eu não tenho óleo de nozes, tá? Que a maioria das vezes que eu faço pão, eu uso 30 ml de azeite de oliva mesmo. Tá? 20 gramas de fermento biológico, lembrando, né, colocar longe
do sal. Normalmente eu não dissolvo na água, tá? Mas isso fica bem a critério de vocês, se quiserem dissolver. E eu vou colocar também 50 gramas de levain, tá? Que é o fermento natural. E aí vocês vão dizer, Silvia, eu não tenho, o meu ainda não tá bom, eu comecei a fazer, não tá bom, o que eu faço? Coloca só o fermento biológico, isso serve para ciabatta também, esqueci de falar antes. Precisa aumentar a quantidade de fermento biológico? Não, é aquela que está lá na receita de vocês. Se não tiver levain, faz sem, mas não precisa acrescentar o fermento biológico. As nozes vai ser depois, tá? Água para dar o ponto, né? Vou dar uma misturada aqui. Água para dar o ponto. Vou misturar e dei aquele truquezinho que eu ia avisando de novo, tá? Daqui a pouco eu tô com ele na bancada já. Estamos aqui na bancada, já, ó, eu já amasso, né, ela é uma massa mais escura por conta do centeio. Vou amassar também uns 10 minutos, ela é uma massa, ó, vocês estão vendo? Uma massa um pouco mais mole, ponto é esse aqui, mais ou menos, tá? A quantidade de água a gente sempre vai variar, vai depender da farinha, e no caso que contém o centeio, com uma farinha mais seca, vai um pouquinho mais de água, mas isso vocês vão sentir, tá? E daí, às vezes a marca da farinha pode influenciar na quantidade de água também. Eu vou amassar aqui uns 10 minutinhos. Depois eu vou levar para crescer. Tá? Depois vou acrescentar as nozes ainda. E quando eu levar para crescer, eu vou mostrar um truquezinho para vocês também. Pessoal, vou falar mais uma vez aqui, né? De amassar, sempre amassar bem, né? Pra cá, pra lá. Fazer as dobras assim, ó. Amassar. Eu gosto de ir com essa parte da mão aqui que tem mais força. Tá? E falar uma coisa em mão, que eu falei da água gelada, as mulheres têm a mão mais quente, tá, gente? Do que os homens. Por isso que bem importante a água gelada no caso das mulheres. E dos homens não precisa? Precisa também, só que as mulheres têm a mão mais quente. Então, a massa tá boa, tá bonita. Agora nós vamos acrescentar as nozes moídas, tá? Como eu faço? Eu costumo fazer assim. Eu coloco aqui, tá? Outras nozes vamos aproveitar, né? Porque noz não é exatamente barato, né? E, vocês vão tentar qual noz? Eu uso a pecan, tá? Então, dá pra comprar aquela, gente, que já vem quebradinha. Ela é mais barata. Eu amassei ela com um rolo de macarrão, tá? Quebrei ela com um rolo de macarrão. E daí eu vou acrescentando até incorporar bem na massa, tá? E daí daqui a pouquinho ela vai para crescer, que eu já mostro para vocês como fazer. Daí vocês vão dizer, vocês não estão fazendo vídeo em tempo integral. Não dá, né, gente? Tem que fazer umas edições, porque senão fica muito tempo, tá? E a gente tem um tempo limitado, vocês não vão querer ficar me vendo aí 4 horas, né? Então, por isso, só por isso que a gente faz a edição. Prontinho, ó, vocês podem ver as nozes aqui, ó, algumas ficam um pouquinho para fora, não tem problema, mas a maioria está incorporada na massa. Fiz uma bolinha, tá? Mais ou menos bonita, né? E na parte de baixo tem um pouco mais das emendas e eu vou levar ele para crescer. A parte mais bonita eu coloco para baixo aqui no bolo, né? Do tigela. E essa parte mais feinha, aqui, ó, eu deixo para cima. Por quê? Quando eu virar depois para forma, tá? A parte bonita já vai ficar para cima, tá? Daí a gente já deixa essa parte mais feia para cima aqui no bolo, beleza? Daqui a pouco a gente volta com o assamento já, né? O brioche está crescendo, a ciabatta também, e agora vai esse aqui, tá bom? Ó, gente, então nosso brioche cresceu, tá bonito. Nós vamos levar pro forno. E daí assim, forno, né? Forno é uma coisa muito particular. Eu pré-aqueci, importantíssimo tem que estar pré-aquecido. Eu aqueci a 300 graus e vou diminuir agora um pouco para 200, tá? O ideal seria a gente ter um termômetro que a gente colocasse aqui dentro, porque daí a gente saberia a temperatura real. Porque esses marcadores de forno nunca é exato, tá, gente? Mas daí, vamos chorar? Não. Vamos deixar de fazer pão? Não. Cada um tem que conhecer o seu forno. Então, eu pré-aqueci a 300, diminuí para 200 e vou levar.
Quanto tempo, gente? Quanto tempo? Assim, se você ter uma medida bem certa, cada 100 gramas de massa, 10 minutos, tá? Esse aqui vai ficar, né, deu um menorzinho, vou colocar junto. Esse aqui vai ficar mais ou menos 30 a 40 minutos no forno. Mas como eu disse, cada um tem que conhecer o seu forno, tá? Então, foi pro forno e agora vamos aguardar a delícia amanteigada francesa brioches. São luvas térmicas, pode ser um pano, né? Mas eu, sinceramente, também aconselho para quem gosta de cozinhar um investimento, tá? Não posso dizer o nome das lojas, mas se alguém depois quiser me procurar, esse eu comprei em Pomerode. Algo interessa, vamos tirar a primeira receita, que foi o brioche. Vamos lá, vamos ver como que está no forno. Minha produtora, diretora, assistente, faz tudo, Andressa, vai dar uma chegada mais próxima. Olha que lindo que ficou. Pronto, olha, gente, que bonito que ficou. Depois vocês já vão ter visto nessa altura no vídeo uma imagem do original, mas eu particularmente acho esse bem bonito também. Então, pessoal, tá aqui, né? Tá quentinho ainda. Pincelzinho de silicone. Vou pegar a manteiga e vou dar uma passadinha aqui em cima. A manteiga tá geladinha, eu podia ter tirado um pouquinho antes, tá, gente? Bem interessante tirar um pouquinho antes para ela tá mais fácil de colocar, de passar. Pra quê? Pra dar um brilhozinho. É obrigado? Não. Mas sempre dá um brilhozinho no pão, né? Que a gente também come com os olhos. Não vai pegar sabor, nada disso, tá? Então, só realmente tirem a manteiga um pouquinho antes para estar no ponto de pomada, né? E daí ela fica melhor. Para passar. Então, pessoal, finalizamos. Vamos cortar o pão agora quente? Não. A gente não corta o pão quente por mais tentador que seja, porque ele vai baixar, ele vai ficar com aquele aspecto de não bem assado, batumado. Então, assim, pelo menos deixar amornar, tá? Daí depois a gente pode cortar. Vocês estão vendo que eu coloquei uma grade, e aqui eu peguei uma grade da geladeira, porque ela é mais fácil de higienizar, daí eu lavei, higienizei. E por que colocar numa grade para esfriar? Porque daí circula ar, e se eu deixar ele dentro da forma, numa tigela, na bancada, ele vai suar e vai molhar aqui embaixo. E isso faz com que a durabilidade dele seja menor, tá? Então, bem importante então colocar assim. Ah, mas eu não tenho mesmo, né? Pode ser uma de churrasco, do forno, enfim. Daí a gente pega a forma e faz assim, ó. Dá uma levantadinha nele, deixa ele pelo menos um pouquinho assim. Mas esse ficou bem bonito, né, gente? Coisa de foto, né? Mas é aqui. Garanto pra vocês. E, vocês podem fazer só bolinhas para fazer um lanche, né? Claro que esse é um pão mais para a vida pessoal de vocês por causa da quantidade de manteiga. Tá bom? Eu gosto, quando sobra brioche lá em casa, que eu faço, eu pego no dia seguinte, faço fatias, dou uma leve tostadinha no forno e fica uma delícia comer com patê de atum, depois da torradinha. E ele assim com o que eu gosto. Gosto com nata e gosto dele puro, tá, gente? Aqui eu sou tão fã de pão que eu como puro também. Mas vai com nata e daí vai com manteiga, vai com o gosto de vocês. Mas a tostadinha depois com patê de atum. Sabe aquele atum assim que mexe com um ovo? Eu costumo colocar um pouquinho de creme de leite, eu não gosto da maionese no atum. É assim que vocês fazem em casa fazer. Só que pra isso aqui eu gosto do atum. E não da sardinha, tá, gente? Nada contra a sardinha, eu gosto de sardinha, mas aqui eu prefiro o atum. Eu sou apaixonada, né, pela ciabatta, ele é bem bonito, olha só, dá um corte bonito, ele faz uma casquinha com uma parte mais macia dentro, ó. Vamos ver se a Andressa consegue pegar aqui. Então, olha que coisa linda, ó, dá um corte bem legal. Por isso a espátula é importante, uma faca ela amassa, ela é bem delicada. Colocar bem delicadamente na forma. Tá? Essa também, ó, vejam aqui o cortezinho também, ó.
Fica bem linda, tá? Eu vou pegar uma outra forma, sobrou, né, um pedacinho de massa, e eu vou sugerir para vocês, quando a gente faz em casa, é uma beleza, tá? Fazer maior, mas na creche é um pão que dá para fazer na creche. Então eu sugiro para vocês fazerem mini ciabattas, tá? Pãezinhos pequenos assim. E como ele é um pão mais rústico, mais artesanal, ele não precisa ter o mesmo tamanho, né? Não precisa ficar igualzinho. Então eu vou colocar aqui, tá? Eu acho que até vou mudar um pouquinho, gente. Vou pegar esse aqui de volta, vou fazer mini ciabattas também, para vocês depois verem das duas formas, tá? Sempre com cuidado, tá? Com carinho e com delicadeza. Eu vou virar essas aqui, né? Nós não estamos aqui para fazer perfeito, nós estamos aqui para fazer. E forno. Agora, antes de ir pro forno, eu vou mostrar um negocinho para vocês, mais um segredinho de forno, tá? Já, aquele milagre da TV, nós vamos para lá. Pessoal, vamos levar a ciabatta ao forno, tá? Também pré-aqueci, ele já está aquecido a 300 graus, mas eu vou diminuir para 200 a princípio. Agora, esse pão aqui vem mais uma técnica, tá? Ele é assado com vapor. Daí você vai dizer, mas o nosso forno não tem vapor. Eu também queria ter um forno profissional com vapor. Não tem? Tem dois jeitos. Um é pegar um borrifador e colocar nos primeiros 15 minutos de assamento, depois não. Mas, às vezes no forninho eu tenho um pouco de medo de fazer com borrifador, porque às vezes tem aqueles negócio de eletricidade. Eu coloco uma forma embaixo. Andressa, chega aqui pertinho, ó. Coloco uma forma embaixo, pode ser uma forma velha. Deixo ela bem quente. E jogo uma água fria. Então ele vai produzir o vapor. Daqui a pouquinho, lá por uns 10 minutos, eu jogo mais uma vez, tá? Por que vapor? Vapor dá cor pro pão, tá? Ele dá cor pro pão, então é bem legal, deixa o pão úmido e a ciabatta precisa ser assada com vapor. Vocês estão vendo como a gente pode fazer com tudo que a gente tem em casa? Sempre dá um jeito. Então, não pode dizer que eu não vou fazer os pães que a Sueli passou porque é cheio de coisas diferentes. Dá para fazer todos eles. Certo? Então, depois eu vou mostrar eles para vocês lá na grade também. E mais tarde nós vamos degustar. Olha que lindo que tá esse pão, tá? Pão de campanhoses. Estão vendo aqui as aberturinhas dele, né? Nós vamos virar direto no forno. O ideal seria numa forma redonda, tá? Mas eu não tenho aqui, só tenho com furo, e vai nessa mesmo. Então, vocês estão vendo assim, ó, que dá para fazer com o que a gente tem. Estou dizendo o ideal. Não tem, a gente faz com essa aqui. Então, eu vou virar, né? E daí depois vou mostrar uma coisinha ainda para vocês. Olha que lindo, tá? E daí eu vou mostrar uma coisinha para vocês, tá? Ele é um pão bem pesado, um pão bem artesanal. Então, pessoal, lá na Idade Média, bem lá antigamente, né? Bem antigamente, as pessoas não tinham forno em casa, tinham um forno coletivo que normalmente ficava na praça da cidade. Daí cada um levava o seu pão para assar lá. E para não dar confusão, eles faziam os cortes, né? Identificavam. Eu aqui estou usando uma lâmina, tá? Eu esterilizei, tem que cuidar, né? Uma lâmina de estilete. O ideal seria um bisturi de cozinha mesmo. E o que eles faziam? Eles faziam a inicial do nome deles, tá? Então, eu vou fazer aqui um S de Sueli, um corte tipo um S de Sueli. Tá? Era o jeito que eles faziam a letra inicial do nome para identificar. O bisturi corta melhor a massa, tá, gente? Então, se vocês puderem, ter um bisturi de cozinha para esses cortes no pão. Em alguns pães ele é bem necessário. Eu vou fazer um charminho aqui, fazer uns cortezinhos aqui, ó. Tá? E depois a gente vê como ficou, tá? E agora ele vai pro forno. É um pão pesadão. Esse pão, eu particularmente gosto muito de comer com uma receita chamada de ovos rancheiros, que a gente pode colocar lá no e-book. É uma comida muito comum nos Estados Unidos, no México, pro café da manhã. Lá em casa é mais janta mesmo.
Mas é bem simples, tá? Só tem um nome legal e tem vários lugares do mundo com nomes diferentes. Eu vou colocar no e-book para vocês. Pessoal, nós estamos com os pães assados, nossa ciabatta, tá? As pequenas ainda estão assando. O pão de campane, tá? Aqui na grade. Veja que o S não ficou muito evidente, se fosse com bisturi ele ia entrar melhor na massa, né? Eu deixei um pouquinho mais no forno, porque eu gosto dele bem passadinho, tá? Lindo, né, gente? E olhem que coisa linda que ficaram os nossos brioches. Olha só. E daí deixa eu mostrar pra vocês. Eu já vou abrir ele aqui, ó. Olha a massa que amarelinha. A Andressa vai chegar perto. Tá bem amarelinha, né? Muita manteiga. Vocês não têm noção do cheiro que tá aqui. O pessoal que tá circulando, trabalhando hoje aqui, tá morrendo de vontade de degustar, mas é só hoje à tarde. Tá? E se bem que agora já é tarde, tá? Quase 1 da tarde. Então olha só que coisa linda. Tá? Ó. Então, por enquanto é isso, gente. Depois eu vou tirar ainda as mini ciabattas do forno, para finalizar. Tarde a gente vai fazer degustação, e como eu disse para vocês, as meninas que trabalham aqui vão degustar e dar a opinião delas. Então, agora a gente está aqui com as auxiliares de serviços gerais aqui da Doroteia. A Adriana, a Grace, a Elmira, a Cleusa e a Aline está aqui também para degustar, tá? Então, elas vão degustar os pães. E uma degustação exige que seja um pão puro, né? Para sentir o sabor mesmo. Até sugiro, meninas, que quando vocês comam um, depois tomar um copinho d'água para limpar o paladar, para depois experimentar o outro, tá? Então vamos lá, atenção. Vamos começar com o brioche, essa delícia amanteigada. Tá? Então, vamos lá, meninas. Vamos ter que tirar um pouquinho a máscara, né? Fiquem longe uma das outras. O segundo pão, né, eu já falei anteriormente, né, com o que eu gosto de comer. Eu gosto de comer com ovos rancheiros, mas eu estou colocando a minha sugestão, né? Experimentem, aproveitem. Mas no e-book vai ter uma receitinha de ovos rancheiros para vocês também. Já que eu me propus. Então, agora nós vamos para a ciabatta. Opa, essa tábua de vidro aqui eu não estou muito preparada. Meu preferido, já falei diversas vezes, né? Ele é muito bom fazer sanduíche, tá? Ele é muito bom para acompanhar uma refeição salgada. Ele é bom para o que vocês quiserem, na verdade, tá, gente? Eu adoro. E eu vou fazer assim, bem italiana, bem europeia. Mostrar pra vocês como eu gosto dele de verdade, tá? Eu gosto dele assim, ó. Tá? Colocar um azeite de oliva e degustar. Tá? Esse, como eu falei pra vocês, é o meu preferido. Então, aqui é a ciabatta pequena. Ela ficou meio escurinha, sabe? Quando eu não conhecer bem o forno, como eu disse pra vocês, eu fiz no CI. Ela acabou passando um pouquinho, poderia ter ficado um pouquinho menos no forno, mas é para vocês verem que aqui é vida real, entendeu? Mas vocês podem fazer na creche, né? Bem tranquilo, porque os ingredientes tem no CI. Então, é só fazer um lanchinho para as crianças, tá? Então, até o próximo pão, né? Que é o de fermentação natural. Então, pessoal, hoje é sexta-feira, dia 12, e eu vou falar para vocês, nós vamos fazer hoje o pão de fermentação natural. Nós tínhamos programado para quarta, junto com os outros, só que na terça-feira eu alimentei o fermento. Eu estou falando assim bem real para vocês verem o que acontece, esses percalços, esses problemas no meio do caminho. E na quarta ele estava preguiçoso, ele não tinha crescido nada. Aqui mais ou menos, aqui ó, era a marca dele. Tá? E ele estava aqui, ele não tinha crescido absolutamente nada. Acontece. Por quê? Clima, enfim, né? Fermentação em si.
Daí ontem era feriado, na quarta de noite eu levei ele para casa. Daí ontem de manhã, ele tinha crescido um pouquinho, né? Não fiz filmagem, não tirei foto que eu estava em casa. E daí eu alimentei ele ontem de manhã. E daí vejam, hoje de manhã na minha mesa ele tinha escorrido, explodido, ó. Vocês podem ver, ó. Aqui a tampa assim tinha explodido, tinha escorrido na mesa. Ele está completamente ativo, cheio de bolinha, bem bonitinho, está prontinho para ser usado, tá? A receita, eu já estou com todos os ingredientes aqui, esse é um pão bem básico. Eu coloco um pouquinho de azeite de oliva, quem quiser colocar outro tipo de gordura pode colocar. Sal, açúcar e farinha de trigo, o fermento natural e água, tá? Ele vai ficar fermentando aí pelo menos umas 10 horas, só que daí vai ter a primeira sova, amassar ele e tal. Daí depois tem uma segunda sova que a gente deixa depois crescendo na forma, tá? Vou mostrar daí pra vocês quando a gente sova ele de novo, né? E por quê, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar assim meio no olho, tá? Mas vai mais ou menos umas 100 ou 200 gramas de levain, esse fermento natural, tá? Tá bem bonito. Andressa, chega aqui perto que eu quero mostrar pra elas as bolinhas dele aqui, ó. Ó, aqui dá pra ver bem também, ó, gente, ó. Como ele tá bem airado assim. Tá? É porque ele tá bem ativo, bem bom para ser usado. Eu não vou usar tudo, tá? Depois eu vou alimentar ele, tá? De novo. E vou alimentar ele de novo e ele vai crescer. Eu vou ter que uns 3 ou 4 dias eu já vou ter o vidro cheio de novo, tá? Quando eu terminar de amassar, eu vou mostrar para vocês como vocês podem começar um fermento natural, tá? Com uma massa magra. Eu trouxe esse aqui também hoje, tá? Ele não tá tão ativo, ele tá começando a ficar. Esse é o meu outro fermento que eu falei para vocês. Esse eu comecei de uma massa que eu tinha, fiz um pão e comecei. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Só para vocês verem. Só mantenho os dois separados porque eles têm histórias diferentes, tá? Mas o fermento, a função é a mesma. Então eu vou amassar, vou colocar água, vou amassar, tá? E vou deixar ele crescendo. Então, pessoal, a massa tá pronta, tá uma massa macia, ó, bem gostosa, tá? Se vocês quiserem fazer um fermento natural a partir de uma massa de pão, eu sugiro que vocês peguem assim, ó. Cantinho assim, coloca num potinho e deixa lá, tá? Deixa lá, ele vai crescer, lógico, e no dia seguinte, um pouquinho de água e trigo, um pouquinho de água e trigo, deixando sempre mais ou menos nessa textura, assim, ó. No começo um pouco mais duro, tá? Depois ele pode ficar o tempo vai fermentando e fica assim fica um pouco mais cremoso, tá? Quanto tempo até poder usar o fermento depois? Varia muito, mas chega assim, o ideal é uns 30 dias, tá, gente? Como essa massa aqui já tem fermento natural, esse processo pode ser um pouco mais rápido, mas vai ser uns 15 dias para ele estar bem ativo, né? Lembrando lá que eu mostrei para vocês como ele tem. É um jeito de vocês começarem o fermento de vocês, tá? Então, eu não vou fazer aqui, mas é uma maneira. Então, amassamos, tá? Deixar ele bonitinho. E agora, ele vai descansar, tá? Vai ter uma segunda sova depois, que daí eu vou falar pra vocês o porquê a segunda sova. E daí lá a gente conversa, tá? Então, ó, ele vai agora, cantinho, né? Vou colocar a tampa e ele vai, né? Como eu já falei pra vocês, um espaço sem ter corrente de ar. E a gente vai deixar ele aqui quietinho, pelo menos umas 3 horas, tá? Mas eu vou vendo, conforme ele vai crescendo, eu vou ver qual é o ideal. Às vezes é um pouco mais, um pouco menos, hoje não tá tão frio, né? Então a gente vai esperar aí no decorrer do dia como as coisas vão acontecendo, tá bom? Até daqui a pouco.
Então, são 3 horas depois, 3 horas e meia depois, né? Olha, vejam como a massa cresceu, tá bonita. Tá? Ó, como eu sei, quando a gente aperta assim, ó, e logo volta, é porque ele tá bom, tá? Porque ele cresceu o suficiente. Ele tá, vocês não vão conseguir perceber isso na câmera, mas ele tá cheio de bolinhas assim de ar dentro. E daí agora a gente vai para a segunda amassada. É só dar uma amassada de novo, voltar a amassar, sovar ele um pouquinho, porque ele criou gases. E esses gases precisam sair. Então para isso tem essa segunda sova. Daí ele já vai para a forma para crescer na forma. Tá? Eu acredito que mais umas 2 horas e meia ele vai ficar bom. Tá? Às vezes demora um pouco mais. Tá? Vai depender muito do dia, vai depender de como reagiu. São coisas que a gente tem que ir aprendendo e vendo, tá? Então eu vou botar aqui na bancada, enfarinhada, tá? E amassar ele, né? Para liberar aqueles gases que formou agora na primeira fermentação, tá? No primeiro crescimento. Vou amassar bem, e daí ele já vai para a forma montada. Gostaria muito que vocês tentassem fazer um fermento. Se alguém não tiver a paciência de tirar massa e começar um fermento próprio e quiser, eu posso ir dando umas mudinhas. A gente chama de mudinhas, né? Um pouquinho para cada uma. Aos poucos, né? Porque também não tem tanto assim, mas eu posso ir dando um pouco para cada uma. Para quem tiver interesse, quem quiser criar o seu, tem diversas formas. Eu vou pedir para a Aline depois disponibilizar o número do meu WhatsApp. Se alguém tiver dúvidas, pode me mandar, tá? Se quiser saber como iniciar um fermento sem ser com a massa, né? Como eu disse para vocês, essa ali é de uva que o meu irmão fez. Tem várias formas, eu posso dar umas dicas para vocês e vocês podem pesquisar. Mas podem me perguntar no WhatsApp, depois eu vou pedir, né? Como eu disse para a Aline disponibilizar, vocês podem perguntar sem problemas, tá, meninas? E quero dizer mais uma vez que eu adorei, tá? Preparar essa aula, estar aqui com vocês, tá? Enfim, o pão tá prontinho, vai para a forma, tá? Vou tirar um pouquinho aqui, vou fazer um menorzinho, porque senão vai ser muita massa, vai ficar muito grande. Eu particularmente não gosto muito grande, tá? E ele vem para a forma e de novo ele vai ficar num cantinho ali esperando para crescer. Depois, quando ele for para o forno, eu vou mostrar. Eu vou assar isso com vapor também, tá? Mas eu vou mostrar para vocês quando for no forno e depois tirar. Então o pão tá no forno, nossa última fornada dessa aula. Eu fiz um corte com estilete nele também em cima, tá, gente? E agora deixar assar e depois degustar. Então, o nosso pão de fermentação natural está pronto. Tá na gradezinha, né, para esfriar. Mais tarde a gente vai cortar ele e degustar. Espero que ele fique bom. Eu quero lembrar vocês, né, de que eu não sou uma profissional do pão. De novo eu vou dizer, eu sou uma apaixonada por pães. Tenho conhecimento que eu adquiri nos meus cursos e muito de pesquisa e muito do que foi dando certo e o que não foi dando certo. Lembra quando eu falei do forno? Nas receitas vai ter lá assim, assar o pão a 170 graus. Eu coloquei lá para vocês terem uma base, mas lembrem que é conhecendo o forno de vocês. É conhecendo a farinha de vocês que vocês vão ver quanto tem de água. Então tem essas questões também, assim, não esqueçam, né? Que é vocês que vão acertando a medida, né? Do gosto, da massa e principalmente do sabor daquilo que vocês gostam também. Então, né? Lembrando toda essa questão aí. Para vocês
tá? Nas receitas está descrito bem certinho. Mas muita coisa eu fui aprendendo mesmo, fazendo, tentando, vendo, né? Tentativa, erro e acerto, tentativa, erro e acerto, e é assim que a gente chega ao produto final. Quero dizer para vocês também que tem duas coisas que tem muito, assim, se vocês forem acompanhar alguma coisa em YouTube, Instagram, tem várias pessoas, eu já indiquei o Luiz Américo, né, para vocês. Mas tem muita gente falando em assar o pão em panela, tá? Eu não fiz essa experiência ainda, quero fazer, mas eu ainda não encontrei a panela, ainda não comprei, quero fazer essa experiência, mas ainda não tenho conhecimento. E tem mais duas coisas também que eu tenho visto bastante esse pessoal aí falar, que é a hidratação, que é a quantidade correta de água, o quanto que a gente hidrata o pão, a farinha para fazer o pão, e a autólise. São coisas que eu já vi, já tenho lido, mas eu não falei para vocês porque eu não me sinto segura ainda. Eu preciso aprender mais, prestar mais atenção, e daí depois, quem sabe numa próxima oportunidade eu passo isso para vocês. Então, pessoal, nós encerramos as produções do pães. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter contribuído. Quero oficialmente agradecer a Aline mais uma vez pela oportunidade. Como eu disse lá no início, foi juntar duas paixões, que é fazer pão e que é dar aula, e dar uma aula para adultos. Estou aqui pensando que se vocês gostarem, quem sabe no ano que vem a gente possa fazer alguma coisa presencial. Já vou deixar para a Aline essa oportunidade, se ela quiser me dar essa oportunidade no ano que vem de a gente fazer algo presencial. Vai ter uma atividade, tá? Vocês vão receber por escrito, mas a atividade eu quero que vocês respondam algumas questões, tá? São bem simples. Gostaria que vocês colocassem sugestão, o que vocês gostaram. Espero realmente ter contribuído com algum conhecimento novo, ter despertado um pouco uma paixão aí para quem não é muito apaixonado por fazer pães, em tentar. No e-book que vocês vão receber tem a receita dos 4 pães, os ingredientes e modo de fazer. E tem também um extra, tá? Vai ter uma receita de pão de hambúrguer, né, para fazer lanches em casa, e muito bom para vocês fazerem na creche para as crianças e nas escolas para as crianças também. Uma receita bem deliciosa. Vai ter também. Vou colocar um anexo com a receita dos ovos rancheiros, que eu falei para vocês que eu gosto bastante de comer com aquele pão de nozes, tá? Mas é só uma sugestão, não se prendam às minhas sugestões, né? Voem, façam muito mais, tá? Então, muito obrigada, espero que tenham gostado bastante e um beijo. Oi. Na quarta-feira à tarde eu estive no CI e fiz a degustação dos pães que a Sueli preparou. Ela preparou o ciabatta, o brioche e o campanha com nozes. Todos maravilhosos, adorei, muito show a degustação. E o meu preferido é o ciabatta. Bom, eu experimentei todos os pães que a Sueli fez. Eu achei todos uma delícia, mas o que eu mais gostei foi do brioche. Eu provei os pães que a Sueli fez, todos, e gostei mais do pão com nozes. Gostei da textura, gostei do sabor, especialmente gostei das nozes. Então, esse é o meu preferido. Eu gostei mais do pão brioche, pois ele leva mais manteiga e dá um sabor bem amanteigado. Gostei mais dele. Claro que os outros estavam todos maravilhosos, mas esse eu gostei mais. Participar da degustação dos pães feito pela Sueli foi uma honra, experimentando diversos sabores e texturas, sentindo a sua maciez por dentro e a crocância por fora, sem falar dos lindos formatos que cada um tinha. Muito obrigada por esta experiência que foi maravilhosa e saborosa. A cada pedaço experimentado tinha gosto de quero mais.